Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos iniciando o nosso programa, o Estudo das Obras de André Luiz. Atualmente estamos estudando o livro Os Mensageiros, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos, com a permissão de Jesus, para darmos continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros. No programa passado, continuamos a comentar a experiência do Otávio, né? E ele dizendo, já iniciou o relato dele dizendo que já tinha contraído dívidas enormes na penúltima encarnação e que depois de atendido no nosso lar, ele foi, durante 30 anos, ele foi se preparando, trabalhando, né? Sendo ajudado sempre para voltar a reencarnar novamente e em tarefa mediúnica, de grande relevância, como a gente já comentou anteriormente, né? E sempre desejoso, foi um fato importante que a gente comentou, estava desejando salvar as contas, que a vontade tem, mas muitas vezes a vontade ela esmorece diante dos desafios, né? É a falta do nosso preparo, não é tanta vontade assim. Porque, como diz os espíritos, contra a nossa vontade de melhora, muitas vezes existem séculos de sombra, né? O orgulho e o egoísmo ainda imperam dentro de nós. E continuando, né, o ministro, ele conta que o ministro da comunicação, favorecendo a ele com as facilidades e mais ainda com 6 entidades, 6 espíritos, se movimentaram com todos os recursos em benefício do seu sucesso, né? E também auxiliando, juntamente com os técnicos do auxílio, preparando para ele um corpo rigorosamente sadio. Comentamos sobre isso, dizendo que mesmo ele tendo errado, contraído dívidas enormes, ele vem com o corpo sadio. Cada caso é um caso. Não necessariamente a gente vai exprimir no corpo os erros do passado. Normalmente é assim, mas cada caso é um caso, é diferente. Pela necessidade da tarefa que ele ia desempenhar, né? E aí, mais adiante, ele diz que ele ia permanecer, para a gente ter uma ideia da tarefa dele, junto às falanges de colaboradores encarregados do Brasil. Não é no Brasil, é do Brasil, do país. Então, é uma tarefa de grande relevância. Aquele, claro, o nome dele aqui na obra está Otávio, mas ele não se chamava Otávio. Os espíritos não vão relatar o nome, bem que eu queria. A fofoca espírita, mas eles não dizem, né? E mais adiante ele diz que o matrimônio não constava na linha das cogitações dele. Isso é importante, porque a gente vai ver o que vai acontecer depois. Mas o matrimônio não constava na linha das cogitações dele. Exemplificou, por exemplo, Allan Kardec era casado, a grande missão ele tinha, mas não tinha filhos. Mas era casado, Chico Xavier não era, Divaldo Franco não é, Raul Teixeira não era, Dona Ivone do Amaral Pereira até que quis, mas a missão não era casar, a gente exemplificou isso. E cada caso é um caso dependendo da missão, né? Então, Arigó era casado e tinha filhos. Isso, não comentamos, mas é bem lembrado. Zé Arigó era casado e tinha filhos. E foi uma grande missão. Inclusive tem um filme dele muito bom, que está O Predestinado. O Predestinado, muito bem feito. E tanto que ele fala aqui, ó, o matrimônio não entrava na linha das cogitações dele. Ele não está dizendo que ser médico tem que ser solteiro, não é isso, né? Não é isso. Então, e mais adiante, tanto que ele fala que no caso particular dele não exigia, né? E aí vamos começar agora Nós estamos no 16º parágrafo. Em algumas edições é a 20ª linha, em outras é a 25ª linha. Nada obstante, solteiro. Entendi. 25ª linha. Então, continuando. O relato do Otávio. Nada obstante, solteiro, deveria receber aos 20 anos os 6 amigos que muito trabalharam por mim em nosso lar.
os quais chegariam ao meu círculo como órfãos. Aí cabe um comentário, alguns comentários. Por quê? Ele diz assim, olha, aos 20 anos ele teria que receber esses 6 órfãos. Então, de alguma maneira, ele sendo solteiro, não tendo relacionamento com ninguém, ele vai receber os 6 órfãos. E aí, a gente às vezes pode ouvir comentários do que acontece. Poxa, o rapaz novinho, com a vida toda pela frente, vai adotar 6 crianças, é doido. Não é? A gente chama de loucura, mas é a missão dele aqui. São exatamente as 6 entidades que os ajudaram. Nós vamos ler aqui mais tarde, mas aí já adiantando. Que ajudaram, chegariam no meu círculo como órfão. Ah, não, ele falou aqui, muito trabalhado por mim, desculpa, ele falou. E chegariam no meu círculo como órfão. E outra coisa, são órfãos. Não tem pai, não tem mãe, né? Órfãos, vamos dizer assim. E muitas vezes em situações precárias. E a gente pode ouvir crítica também, que a gente também às vezes critica, pobre e quer ter filho. Não é doido? Mas será possível? Está vendo que não tem condição? Mas aí tinha que encarnar assim. Aqui, são órfãos e vão ser adotados. Podem estar em estado material precário, não é? Provavelmente sim. E tinham que vir assim e vão ser adotados. Olha a programação que o plano espiritual faz, que a gente vê aqui com outros olhos. A gente tem que começar a raciocinar diferente. Porque a gente, aproveitando essa questão aqui, a gente vê a crítica às vezes. Pô, tão pobre vai ter filho? Talvez está doido, mas a programação é aquela. É aquela. E outra coisa que nos faz ver aqui, eram benfeitores e vêm órfãos. Porque a gente às vezes olha para a encarnação de determinadas pessoas e pela condição social dela ou pela condição corporal, a gente acha que é devedor, que é alguém que tem muito débito. Mas olha, esses 6 vão ficar órfãos numa condição difícil, mas são benfeitores em nosso lar. Então, por isso que, mais uma vez, a gente deve lembrar de não julgar o que quer que seja. Por isso que Jesus nos orientava. Porque, às vezes, você olha um órfão, coitado, o que será que fez na outra encarnação para ter que vivenciar essa experiência? Às vezes foi um benfeitor. Aqui são 6 orientadores, são 6 benfeitores que precisam, de alguma maneira, ainda passar por essa experiência. Mas não são espíritos endividados igual o nosso amigo aqui, que veio num corpo perfeito e que teve, como a gente vai ver aqui, ele teve pai e mãe, ele não nasceu órfão. Então, a gente também tem que entender isso. Com essa pequena frase aqui, com esse nosso estudo de hoje, quantas vezes a gente faz uma avaliação de uma encarnação errada, achando porque está numa condição social é alguém muito endividado. Nem sempre. Nem sempre. Então é melhor a gente não julgar, porque endividado todo mundo é. Mas, coitado, né? Veio estar na condição de órfão. Às vezes não. É uma experiência que pediu para passar, mas é alguém já bem elevado. Mas isso aí, aproveitando que o André está falando, que a gente observe bem o nosso comportamento, certas vezes, quando bate a nossa porta, seja na nossa casa ou na casa religiosa, algum essas crianças, né? Coitadinho, nem um chinelo tem direito, não tem comida, mas muitas vezes ali está um espírito encarnado ali numa situação como essa aqui. Benfeitor, mas está numa experiência difícil. E a gente olha, meu Deus do céu, a gente, pelo menos racionalmente, a gente já olha quem é tu, hein, criatura e tal. Sim, é verdade. A gente tem que começar a fazer esse exercício, a raciocinar diferente. Para o bem e para o mal, porque, por exemplo, no livro 50 anos depois, rapidamente, o imperador Adriano, relatado lá, livro 50 anos depois, a psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Emmanuel. O imperador Adriano, imperador romano, um dos mais suntuosos de Roma, ele vem reencarnado, logo em seguida desencarna e encarna como mendigo no bairro mais pobre lá de Roma. É o chamado Esquilino, pelo que eu estou lembrando. É um mendigo que está ali. Não é? No caso dele, é expiação. No caso dele, é expiação. Raul Teixeira conta um fato muito interessante, que ele foi almoçar com os amigos, professores lá da UF, junto com ele, um restaurante lá em Niterói. Quando ele vai entrando, ele vê na rua aquelas caçambas de lixo que a prefeitura bota e um mendigo comendo do lixo. Ele olhou aquilo e se sentiu mal, porque ele ia almoçar com os amigos, e o Camilo, guia dele, fala: meu filho, o que está acontecendo e tal? Aí explica para ele:
Raul, aquele ali, ele está espiando, está em expiação, pelo que ele fez na última encarnação. E ele ganha comida. Ele não consegue comer a comida limpa. Ele bota a comida no lixo e come do lixo. E tá vendo o nome da rua? É ele. Só que o Raul não falou o nome da rua, né? Nesse caso, são expiações. Mas aí a gente lembra do Tintino, isso, que é o palhaço, que é uma profissão muito debochada por todo mundo, muito desvalorizada pela maioria das pessoas. Ele é um palhaço simples, de um circo simples, mas quando ele desencarna, ele é recebido por Jesus. Porque ele era um espírito, com certeza já de uma certa envergadura, e ele, durante a sua missão como palhaço na Terra, né, ele conseguia consolar e alegrar muitas pessoas, mesmo com a alma sangrando. Então, o melhor é lembrar sempre a frase de Jesus: não julgueis, não é? Exatamente. Então vamos continuar. Tinha mais exemplos. Vamos lá. Meu débito para com essas entidades tornou-se muito grande, e a providência não só constituiria agradável resgate para mim, como também garantiria de triunfo pelo serviço de assistência a elas, o que me preservaria o coração de leviandades e vacilações, porquanto o ganha-pão laborioso me compeliria a não aceder a sugestões inferiores nos domínios do sexo e das ambições incontidas. Então, o que ele está explicando para nós? O trabalho que ele iria ter cuidando desses 6 órfãos ia garantir a ele, preservaria o sentimento dele, as atitudes de leviandade, porque ele ia estar ocupado, cuidar de 6 crianças. Sozinho, sem solteiro. Tu imagina, porque primeiro tem que trabalhar para sustentar 6 boquinhas nervosas, né? Fora médico, fora que essa época aqui não tinha esses planos de saúde, era tudo hospital público que funcionava, né? Quando tinha assim, então fora remédio, fora a escola, isso, uniforme, dar banho, e vai ter, não ia sobrar independente tempo. De ser 6 entidades amigas, vão fazer pirracinha, porque não são espíritos superiores de luz, não é o Emmanuel, não é o Chico. Então, vão fazer pirraça, então sem educação da escola, olha o trabalho, como é que ele ia ter tempo, é o que ele falou, para sugestões inferiores do domínio do sexo, até porque ele era solteiro, não é? Até porque devia ser as tentações que tinha dentro dele. Lembrando lá em cima que ele veio com o corpo rigorosamente sadio. Não é? Então tem toda a questão, mas foram 30 anos de preparo. É essa preocupação que a gente leu lá no programa passado, lá do livro Nosso Lar, da Dona Laura. A preocupação do preparo deles, do preparo dela, que ela sabia a responsabilidade. Tanto que ela fala, olha, a ferida está fechada, mas não está cicatrizada. Basta dar um arranhãozinho que ela sangra de novo. É o que ela está falando, a questão é exatamente aqui que vai acontecer com o nosso amigo Otávio. Não é? Então, ao que parece, como ele diz aqui, que ele mesmo é que está falando, que o trabalho compeliria a não aceder a sugestões inferiores do sexo e das ambições incontidas, ao que parece, ele é um espírito que tem graves problemas na área sexual e, vamos dizer assim, na área das facilidades materiais. Ele é alguém que gosta muito de sexo e muito de dinheiro, de poder. E ele estivesse ocupado com as 6 crianças, realmente, porque é como aquele ditado popular diz, cabeça vazia, oficina do diabo. Então isso era uma ferramenta para que ele pudesse ficar ocupado na encarnação, cuidando, e eram benfeitores. E, olha, poderiam ser crianças levadas sim, mas eram crianças que eram amigos dele. Não iam ficar com, assim, não ia ter aquela... não é desafinidade, não ia ter aquela rejeição contra ele, não, iam ser crianças levadas, ia dar trabalho de roupa, de comida, né, de ajuda para a escola, leva para médico, mas a rejeição, isso ele não ia ter, porque eram entidades amigas, e a afinidade é lei de Deus.
Então, no caso, esse tipo de problema ele não iria ter com essas entidades, não. Ele não ia se sentir rejeitado, né? Elas iam ajudá-lo até, né? Assim. E outra coisa, imagine se ele tivesse, né? Porque a gente vai ver aqui, a gente vai ver daqui a pouco que ele não vai aceitar essas crianças. E as crianças também no futuro iam garantir a ele, porque com certeza, se ele fosse envelhecer, essas crianças ia ser o apoio dele na velhice. Ele ia ter uma vida, né? Imagine 6 cuidando de você, que gostam de você, porque 6 que não gostam é outra história. É outra história, né? E tinha essa facilidade, porque e não iam ser inimigos dele, ajudaram ele, já essa facilidade, obedecer o que ele falasse. Oh, meu Deus. Igual a mim quando era criança. Mas olha só, o que ele está dizendo aqui, a gente sempre fala que nós temos que nos colocar no lugar dele, né? É a queda do espírito, é a queda dele, ele está contando outra queda dele, a queda de Otávio. E ele está dizendo, tudo que ele teria que fazer, como a Teresa adiantou, ele não vai fazer. No livro O Consolador, que é um excelente livro, a gente recomenda, porque são perguntas que foram feitas ao Emmanuel e ele respondeu através do Chico, sobre vários assuntos. Na pergunta 248 desse livro O Consolador, perguntaram assim para o Emmanuel, como se verifica a queda do espírito, que é o caso aqui do Otávio. Aí o Emmanuel respondeu, conquistada a consciência e os valores racionais, todos os espíritos são investidos de uma responsabilidade, dentro das suas possibilidades de ação. Então o Otávio é investido de uma responsabilidade dentro daquilo que ele já sabe, que ele consegue fazer. Os espíritos não vão mandar a gente fazer uma coisa que a gente não vai conseguir. Não é assim, né? Ele continua a resposta. Porém, olha o que ele vai falar. São raros os que praticam seus legítimos deveres morais, aumentando os seus direitos divinos no patrimônio universal. Então nós vamos ter direitos no patrimônio do universo, nós vamos ter direitos na medida que a gente cumprir o dever moral. E aí, senão, daqui a pouco a gente não tem mais direito. Tanto que o Otávio está sendo programado uma encarnação para ele. Ele tá ele tinha concordado e foi programado, mas ele concordou e foi aceito o concorde porque era essa encarnação que tinha que ser feita. Então a programação é feita para nós. Não somos nós literalmente que fazemos. E aí continua aqui mais um pouco, né, Teresa? Meu débito aqui, né? Não, ficou também assentado. Então me perdi. Desculpa, mais adiante. Ficou também assentado que minhas atividades novas começariam com muitos sacrifícios, para que o possível carinho de outrem não amolecesse a minha friba de realização, e para que se não escravizasse minha tarefa a situações caprichosas do mundo, distantes dos desígnios de Jesus, e, sobretudo, para que fosse mantida a impossibilidade... Não, a impessoalidade. Desculpa, a impessoalidade do serviço. Olha o que ele está dizendo. Além de ele ter que cuidar de 6 crianças, teria, né? Órfãs, que a gente já falou, a trabalheira que deveria dar, ficou acertado na programação dele que ele ia começar com muitos sacrifícios. Tudo que ele tinha que conseguir era muito sacrificial. Nada ia vir de mão beijada para ele, o arroz com feijão de cada dia. Não ia vir. Por que isso? Porque o carinho, e sem muita ajuda. Porque ele fala, porque com o possível carinho do outro, aí ia amolecer a vibra do coração. É o que acontece com nós. Conosco. Não tem um ditado popular que diz que defunto quando tem que o carregue, balança? É isso que ele está dizendo aqui. Porque mais adiante fala. E além disso, para que ele não ficasse se não escravizasse a tarefa dele às situações caprichosas do mundo, as dificuldades iam vir. E isso distanciaria ele dos desígnios de Jesus. Qual é a facilidade que Jesus encontrou para trazer a mensagem de amor aqui na Terra? Nenhuma. Desde o primeiro momento que ele fala, nos seus 3 anos de ministério que estão relatados no Evangelho, só teve pedrada e aprendizado e dificuldade. Qual é a facilidade que Saulo de Tarso encontrou na propagação do Evangelho? Foi um grande propagador do Evangelho, o vaso escolhido por Jesus. Nenhuma.
Era pedrada, cusparada, soco, prisão, o tempo todo. O homem sobrevivia preso. Olhava para cá, Paulo, né? E é o que ele está dizendo aqui. E, sobretudo, para que fosse mantida a impessoalidade do serviço. É um detalhe importantíssimo. É o que o Chico sempre dizia. Os ditos, os ensinamentos não são meus, são dos espíritos. Eu sou um mero rádio, defeituoso. Ele se dizia assim, se sentia assim, e sentia mesmo, não é falando por falar. Porque os espíritos superiores, como o Chico e o era encarnado e continua sendo, eles já começam a saber quem é Jesus. Quem é, que a gente não tem às vezes ideia, mas eles já começam e se sente assim, porque a distância que eles se sentem ainda de Jesus, não é? A gente lembrou aqui, quando ele fala sobre a impessoalidade do serviço, que assim, o possível carinho de outras pessoas pudessem amolecer a fibra dele e pudessem influenciar na tarefa missionária dele. A gente lembra de Allan Kardec em Obras Póstumas. No capítulo 12 tem um subtítulo chamado A Revista Espírita. Kardec, quando quis produzir a Revista Espírita, né, quando ele quis publicar, quando ele quis organizar uma revista de estudos psicológicos, né, sobre o espiritismo, ele procurou uma pessoa para ajudá-lo financeiramente com isso, e essa pessoa negou a ele. Então ele diz assim: tenho a intenção, capítulo 12, Obras Póstumas. Tenho a intenção de publicar um jornal espírita. Perguntando aos espíritos: julgais que o conseguirei? E me aconselhais a fazê-lo? Resposta dos espíritos lá na casa do senhor Dufour. E a médium era a senhorita Hermance Dufour. Consegui-lo-ás com perseverança. A ideia é boa, mas convém deixá-la amadurecê-la mais. Então, ele vai procurar, né, procurar um senhor para ele, deixa eu ver se eu vejo o nome aqui do senhor, para o moço ajudar ele. E o moço disse que não ia ajudá-lo. E aí, o que ele fez? Ele redigiu e ele mesmo disse: apressei-me a redigir o primeiro número, fazendo circular 1º de janeiro de 58, sem haver dito nada a quem quer que fosse. Não tinha um único assinante e nenhum sócio ou investidor. Publiquei-o correndo exclusivamente todos os riscos e não tive do que me arrepender, porquanto o sucesso ultrapassou minha expectativa. A partir daquela data, os números se sucederam, né? E ele escreveu até 1869. Mas aí ele diz assim: reconheci mais tarde que fora para mim uma felicidade não ter tido quem me patrocinasse financeiramente, pois assim me conservava mais livre, ao passo que outro interessado talvez tivesse querido impor-se suas ideias, sua vontade, criando-me embaraços. Então, por que ele não podia ter relacionamento com ninguém? Tinha que só estar cuidando lá das crianças. Para que essas pessoas não interferissem na missão dele. E no caso Kardec, ele mostra isso aqui na revista Obras Póstumas, que graças ao moço ter negado a ele o financiamento da revista, ele não tinha ninguém que interferisse no que ele queria colocar. E ele também, né, ninguém atrapalhou. Mas infelizmente o nosso Otávio, a gente vai ver que infelizmente ele deixou, né, isso acontecer. Mas cenas dos próximos capítulos. Hoje, né, o dia 24, desejamos a todos um Feliz Natal, muita paz de Jesus, lembrando que hoje nós estudamos o capítulo 7 do livro Os Mensageiros. Um ótimo Natal a todos, com ótimas reflexões em torno do nascimento de Jesus aqui conosco. Fiquem com Deus. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marco Antônio e Tereza Cristina.